Posso usar fluxo de ordens para validar uma entrada de price action? Eu gravei esse vídeo com esse tema porque, na verdade, ele é o caminho mais natural de quem está ali, né, abordando o mercado por price action, por nível de preço ou por qualquer outra forma de abordagem gráfica e se interessa por algumas das particularidades, alguns dos critérios de fluxo de ordens. Essa união, ela parece, né, ela pelo menos soa na teoria, ser a união a melhor possível, né? E na verdade também é a mais fácil de ser implementada. Só que ela esconde, apesar dessa facilidade, ela esconde dois problemas, na minha opinião, né? Que eles são muito relevantes, acho que você tem que saber deles para poder decidir ou se você vai fazer essa união do fluxo com price action, ou se você já está fazendo para você evitar os erros que eu vou dizer aqui. Se você gosta desse tema, se interessa pelo assunto ou opera dessa forma, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu acho que você vai gostar bastante. Vamos lá, primeiro de tudo eu sou André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trading e às vezes falo de investimento também, nesse vídeo aqui eu vou falar puramente de trading, tá? E um alerta antes aqui, tá? Provavelmente, não sei se você já está inscrito ou não, tá? Inscrito aqui ou não no canal, se você não tiver, se inscreva que aí você não perde nenhum vídeo relevante quando ele for publicado sobre o tema, tá? Vamos lá. É muito difícil falar sobre algo que eu não faço, não fiz também historicamente, não faço hoje, e não vi ninguém no meu grupo de relacionamento tendo sucesso fazendo. Não significa que não funcione essa união dos dois, começar deixando bem claro isso. Mas essa união, da forma simplista como ela é posta no mercado, essa união do price action, com, né, o fluxo, não é uma coisa que eu vivenciei outras pessoas dizendo, tá? Então assim, eu já vou começar com esse disclaimer primário aqui, tá? Mas não significa que não seja possível, tá? Que alguma pessoa ou outras pessoas não consiga fazer. O que eu gravei aqui foi para colocar na tua cabeça dois possíveis problemas ou prováveis problemas que você vai enfrentar nessa provável união das técnicas, tá? Vou pegar um exemplo mais simples de todos. De novo, muitas vezes, às vezes nos comentários aqui embaixo as pessoas criticam, mas esse olhar é simplista que você está falando de price action, é muito mais que isso e tal. Eu estou tentando dar uma analogia, fazer um exemplo e não abordar price action em profundidade e também nem o fluxo em profundidade aqui nesse vídeo, tá? Estou tentando só dar um exemplo, tá? Que é você pegar um nível de preço já traçado e usar, por exemplo, o acumulado da agressão ou o saldo da agressão por barra, o quanto tem de volume agredido na compra ou na venda, naquela barra, naquele candle, ou naquele gráfico Renko, ou gráfico de P, não sei como é que você coloca aí, né, que rompeu o nível de preço. Então temos um nível de preço e teve uma barra, independente do critério, se ele é por minuto, por P ou por Renko, essa barra rompeu aquele nível de preço com uma agressão no saldo ali acumulado. Tá? Muita gente olha isso. Eu, na verdade, olhei muito isso quando montei essa planilha de agressão lá em 2008, 2009, mais ou menos, tá? Antes disso ter virado o plugin Tape Read na Nenologica, tal, né? Eu fazia isso numa planilha. Mas não para olhar rompimento, para me dar sensibilidade de mercado. Rompimento eventualmente, mas peguei o primeiro exemplo aqui. Quais são os dois problemas disso? Tá? E eu sempre tento fazer um vídeo aqui me colocando no ângulo de um cara que está entrando no mercado há pouco tempo, ou agora, ou um ano atrás, tal. E assim, esse cara viveu pouco na minha cabeça, eu estou falando para uma pessoa que viveu pouco, não estou falando para um cara que viveu 10 anos aqui de mercado que conhece profundidade. Até alguns temas, tá? Não quero excluir esse público, mas eu me coloco nos pés, nos sapatos de quem está ali no começo, tá? E o primeiro grande problema, né, é que você pode ter uma visão muito simplista do que é ler fluxo, muito pontual do que é ler fluxo. Por quê? Porque price action, ou qualquer indicador técnico, qualquer ferramenta grafista, é mais simples de você aprender, tá? É mais fácil, é mais tangível. Além de ser mais objetivo, é mais fácil de você estudar o histórico com o mercado fechado, você consegue ir lá e falar, olha aqui, eu teria traçado o ponto ali, rompeu ali, né? O volume é esse, olha aqui subiu com pouco volume, aqui foi com pouco volume. Você consegue ir estudando o passado, é mais fácil, é mais tangível de ser absorvido o conhecimento de price action, vamos dizer assim. E quando você vai lá e faz essa acoplagem de usar o fluxo para validar a entrada de price action, geralmente começa assim, né? Putz, olha, eu tô precisando aqui saber se o mercado vai romper com bastante volume, porque se ele romper com volume, aquele rompimento vai funcionar e aí eu posso segurar. Então, se eu usar o fluxo para validar o rompimento, por exemplo, você pode acabar tendo, né, esse é o primeiro problema, uma noção muito pontual do que é ler fluxo. Que é falar, putz, se tiver muita agressão naquela barra de compra e romper para cima uma resistência, de fato eu vou acreditar naquele rompimento. E isso acaba sendo muito limitado, né? Achar que o fluxo só tem isso para te passar.
essa sensibilidade pontual em cima do nível de preço. Ou qualquer outra variação ali de absorção, tudo que é muito pontual, sem você contar a história do mercado. Ler fluxo para mim é conseguir contar a história do mercado. Né? Olha, ele foi dali para lá ele foi assim, assim, assado, assim, assim, assado. Eu vou fazer outros vídeos detalhando como que você pode fazer isso. Mas não pontual. Quem está ali, né, quem já tem um conhecimento de price action e acopla o fluxo, tende, não é que vai, mas tende a ter uma visão pontual do fluxo. Só olhar para o fluxo quando está nos níveis de preço importante, no suporte, na resistência, né, ou em alguma outra região, como o VWAP, esse tipo de coisa que eu não olho, muita gente acha que eu olho, mas nunca olhei. É só olhar pontualmente ali e ali ver se tem algo atípico. Isso para mim é uma visão muito míope, muito simplista de fluxo. Tá? O fluxo tem muito mais a dizer, né, do que essa visão pontual de se a agressão ali foi grande, né, se aumentou a intensidade da tela, se eles estão diminuindo a frequência, o intervalo entre as agressões, né, e por aí vai. Né. De novo, talvez ajude? Talvez ajude um pouquinho, é que nem um truque de xadrez, né? Que você aprende aquele truque e você tem uma percepção de que você está jogando melhor contra aqueles jogadores que, putz, não sabem jogar nada, né? Mas aí você vai jogar no jogo verdadeiro, né, aqueles truquezinhos todo mundo sabe. Né? E assim, é uma sensação frágil de evolução, tá? Esse olhar pontual. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema, para mim, ele é o mais relevante, ele é pouco falado e pouco percebido, que é a definição de um começo, meio e fim de uma oportunidade. Isso é muito importante, eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre isso, né? Especialmente quando está falando de scalping, né? O começo, meio e fim de uma oportunidade. Quando ela nasce, quando ela termina. Né? O que é uma oportunidade? É muito difícil para alguém que está no começo a pegar essa definição. Você fala, minha oportunidade para mim é quando o mercado sobe, quando ele cai, X pontos, ali eu ganho. Né? Não é deslocamento de preço puro e simples, pode não ser uma oportunidade. Né? Justamente por, às vezes, não ter dinheiro disponível no mercado, você não tem lote na contraparte para você ter entrado no mercado, essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é aquilo ter saído no Breaking News, que não tinha nada que, antes do Breaking News, não tinha nada que te antecipasse que ia sair aquilo e queria dar aquele pulo para aquele lado, quando vai numa boletada só, né, que arrasta uma fila inteira, consome a fila inteira até aquele nível de preço. Então assim, não é só deslocamento de preço. O que é uma oportunidade é muito mais... Assim, eu não vou conseguir dar todos os exemplos aqui, mas eu vou dar um. Tá? No caso do price action, o começo de uma oportunidade seria o rompimento da resistência, por exemplo. Tá? Rompeu aquela resistência e o fim daquela oportunidade seria, muita gente usa até projeções de Fibonacci e por aí vai usando, né, se for uma formação gráfica, se for um M, um W, esse tipo de coisa, né, usa até expressões, né, expressa aquilo, projeta para cima do rompimento, né, e até tem ali uma ideia do porquê, porque se de fato for uma acumulação, todo o volume que demorou para poder ser feito, toda a briga que demorou para ser feita, naquela magnitude de preço, se o cara ou o mercado, né, vários players, forem de fato estopar, isso vale especialmente para o mercado futuro e não para o à vista, né, for estopar, ele vai deslocar o mercado na mesma proporção da amplitude daquele movimento que ele estava trabalhando. Tem ali uma coerência nesse final, né? Começa no rompimento e ele termina quando, sei lá, extrapola aquele movimento para cima e por aí vai. Você tem uma definição clara, apesar de eu não gostar dela, tá? Você tem uma definição clara de começo e de fim de oportunidade. E no fluxo, você tem outro timing, você tem o começo e o fim de uma oportunidade, ele dificilmente vai bater com o começo e fim de uma oportunidade do price action. E aí você tem um baita problema. Pega um exemplo prático. Você tem um ponto no 7, no nível de preço aqui. E, então, romper seria no dólar, no caso, 7,5 vai mais ou menos. Você começar a trabalhar ali acima do 7,5. E às vezes quem está ali lendo a tela, no scalping, no giro no dólar, estou pegando um exemplo aqui, mas não significa que é só isso que você possa fazer através do fluxo. Não é só operar scalping, mas estou dando um exemplo. O mercado pode ter ido ininterrupto do 4 para o 7,5. Nesse movimento que ele vai do 4 para o 7,5, que é provavelmente uma frequência de mercado, ele foi do 4 para o 7,5, 3,5 pontos. O cara de price action, se começar a negociar muito a 7,5, ele vai querer tomar 7,5. Só que o mercado foi do 4 para o 7,5 de forma ininterrupta, que é uma frequência já. O timing, né, o movimento, ele provavelmente começou a 4, 4,5, para quem está ali
né, trabalhando com cabeça, com mindset de scalp, através do fluxo de ordens, né? Quem tá ali com esse mindset, 7,5, cara, num movimento que provavelmente, não estou afirmando que ele nasceu no 4, mas ele provavelmente nasceu no 4, no 4,5, você tá tomando o mercado a uma frequência acima do preço onde nasceu o movimento. Cara, é isso. O movimento ele tá nascendo, né, num timing diferente do movimento do price action. Eu sei que isso pode parecer besta o que eu estou dizendo, mas assim, toda a minha bagagem, né, olhando o mercado por muito tempo através de fluxo, e também antes, né, abordando o mercado por price action, antes, né, de estudar o mercado por fluxo, né, de abordar o mercado por fluxo, os timings são muito distintos, né, e você precisa criar um mindset de definição do que você pega. Começo e fim de uma oportunidade. O que é uma oportunidade para você? E quando você mistura as duas técnicas e você não hierarquiza o teu começo, o teu critério de definição do que é começar uma oportunidade para você e o que é terminar, se cada hora você ficar dando peso, não, agora o mercado começou aqui, eu tô com mindset de scalp, então o movimento começou aqui no 4, 4,5, mas tem ponto no 7. Você ficar hierarquizando de maneira subjetiva, cara, eu não sei fazer isso. Eu não consigo, entendeu? Assim, minha cabeça ela tem que trabalhar quase como um robô, né? Olha, o mindset é esse, e assim, eu defino começo e fim de uma oportunidade, tá com base nisso. E não com base uma hora naquilo, porque o mercado já é tão dinâmico, é tanta coisa para olhar, que se você for ficar escolhendo a conta-gotas técnicas dentro do dia para abordar o mercado, que como se você quase trocar o óculos, né? Falou de óculos, é a lente através da qual você enxerga o mercado, né? Assim, com quais crenças e por aí vai, uma coisa mais profunda. Tá? Assim, eu não consigo ficar trocando o nível de hierarquia, agora é isso, agora é aquilo. De novo, talvez tenha gente que consiga, tá? Mas eu queria, né, te deixar presente para esses dois problemas, né, da união do price action com o fluxo. É achar que o fluxo é olhar as coisas naquele ponto e não saber contar uma história. Na verdade, para mim, fluxo é saber contar uma história. E o outro é que o timing, o começo e o fim de cada movimento, ele é completamente diferente, né, entre a abordagem de fluxo de ordens completa, né, profunda, né, e a abordagem do price action. Os timings são diferentes. Não significa, de novo, que você não possa, a minha sugestão aqui, o cara que quer que aborda o mercado através de fluxo de ordens, ele pode usar o price action como um modus operandi da pessoa física, né? Porque para mim, fluxo é você entender modus operandi de grupos de participantes, né? O tal do metajogo, um nome que na verdade eu trouxe há uns 8 anos atrás e que depois acabou sendo espalhado. Era um nome criado, que eu vi num livro The Art of Learning, um livro completamente nada a ver com o mercado financeiro, que falava sobre processo de aprendizado, quando eu estava fazendo o segundo curso de fluxo de ordens, né? E ali, né, o cara falava sobre essa questão do metajogo e por aí vai, que era entender o jogo dentro do jogo, era como o teu oponente, né, saber estudar o teu oponente para saber como que ele age e tentar tirar leves vantagens disso. O metajogo dentro do mercado é saber o modus operandi de cada grupo de participante. Se você for ver, né, uns vídeos para trás aí que eu falei sobre análise técnica, se vale a pena ou não, olhar o mercado, né, é incorporar o modus operandi da pessoa física no operacional de fluxo. Por quê? Porque tem muita pessoa física operando nos mercados, alguns ativos atualmente, e elas usam esse instrumental. Muitas usam price action, alguns indicadores de análise técnica. Então, quando hoje, o fluxo delas pontualmente está relevante, está fazendo preço. Então, o que eu sugiro, né, é você, para quem gosta de fluxo, é você olhar o price action dentro como uma abordagem a mais, mas não como teu critério de começo, meio e fim de movimento. E assim, para finalizar aqui, né, eu anotei, para quem, eu sei que é muito complexo o que eu vou dizer agora, mas assim, faz parte do meu processo de raciocínio, né? E talvez você nem use isso de cara, não entenda isso de cara agora, mas um dia você vai entender e vai usar, tá? Para mim, uma estratégia, ela obrigatoriamente tem que ser construída de trás para frente. O que é isso? É muito mais você entender o que é o mercado, como ele funciona e quais oportunidades ele te dá, do que você ter, qual ferramenta que eu tenho disponível e que eu possa acoplar uma com a outra. Ela é muito mais uma engenharia reversa, porque muitas vezes o mercado anda, ele desloca, e você tem a sensação de que daria para você ter pego aquele deslocamento. Mas não daria. Pela forma com que aquilo aconteceu, aquilo seria uma pura adivinhação, tá? Seria
um puro trabalho de achar que, pô, só gerenciando risco, né, você adivinharia aquela alta. E muitos movimentos não são pegáveis, tá? Porque simplesmente veio um fato novo e bastou um player comprar, um player grande ou vender para aquele movimento ter acontecido. E nada te anteciparia que aquele player ia clicar daquela forma. Alguns não são pegáveis. Então, e alguns movimentos são pegáveis. Então, quando você faz de trás para frente, que é conhecer o mercado, estrutura, microestrutura de mercado e por aí vai, modus operandi, tal, precificação, você desconstrói, é de trás para frente, fala, olha, o mercado ele gera esse tipo de ineficiência aqui, às vezes, nesse ativo por tais motivos. É essas que eu vou pegar. São essas aqui que eu vou pegar. E o exemplo que eu estava criticando é, putz, olha, o que eu tenho de ferramental? Ah, eu tenho gráfico, eu tenho alguns indicadores aqui no Profit, e eu também sei aqui olhar aqui absorção e tal. E eu posso unir isso aqui para poder pegar. Quando você aborda o mercado por esse lado, que é o lado de, olha, eu tenho essas ferramentas e tenho esses movimentos, como é que eu posso combinar elas para pegar? Geralmente, você não chega num resultado bom no médio prazo. Mas quando você faz o contrário, tá? Olha aqui, o mercado é assim, ó, é isso. E resta esse tipo de oportunidade, mas é a fundo, não é indo leve. Resta esse tipo de oportunidade aqui. Como é que eu pego esse tipo de oportunidade aqui? Isso que eu chamo de trás para frente. Tá? É inverter o processo de aprendizado. Tá? Eu sei que isso pode, de novo, como eu te falei, pode parecer complexo no começo, mas tenho certeza que um dia essa coisa vai fechar na tua cabeça. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aperta o curtir aqui embaixo, deixa um comentário também dizendo o que você achou e também se tiver uma sugestão aí de tema para o próximo vídeo. Se ele for muito bom, né, se eu souber falar e também se ele se repetir aqui, quem sabe ele acaba não virando o tema do próximo. Isso aí, te vejo no próximo. Abraço, tchau, tchau.